tarde, está no ar o consultório do Porto Canal. Seja muito bem-vindo, este que é o seu programa de saúde. O enfermeiro de família é a mais recente conquista da Ordem dos Enfermeiros. Esta figura era já há muito tempo reclamada por esta Ordem. Tenho comigo em estúdio para debater então este tema a enfermeira Filomena Maio, é a Presidente do Conselho de Enfermagem da Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros. Muito bem-vinda, Sra. Enfermeira. Boa tarde. E o meu sobrenome é Maia. Eu disse Maio, Yes. Disse Maio, por acaso, e tenho aqui escrito Maio. Mas então ela é Filomena Maia. Vamos corrigir, enfermeira Filomena Maia, muito bem-vinda. Boa tarde. Peço desculpa pelo engano. Que vale é que está muito bonita. Muito é sempre bom ter uma presença feminina, não são assim tantas, já vão sendo algumas. É sempre bom ter uma presença feminina aqui no nosso programa e a representar a Ordem dos Enfermeiros, que também não nos visitam muito, fica já o recado. É verdade. Depende das solicitações que nos também fazem. É verdade, também é verdade. Muito bem-vinda, então. Antes de darmos início a esta conversa, ao nosso tema desta primeira parte, vou relembrar aí em casa que na segunda parte poderão, então, participar, fazer parte deste programa de uma forma mais direta, mais ativa. Podem, então, aqui colocar dúvidas e questões. Hoje, sobre a ortopedia, recebo na segunda parte o Dr. Alberto Lemos. Para participar, já sabe que basta ligar o 22953-8525. Se preferir, pode colocar a sua questão por escrito e enviar para consultório@portocanal.pt. A segunda parte é então inteiramente dedicada aos telespectadores e por isso mesmo conto com a sua participação. Vamos agora ver uma peça. A partir deste mês de dezembro, todos os rótulos de alimentos são obrigados a ter informação nutricional e a lista de todos os ingredientes. Estas alterações pretendem ter um impacto positivo, obviamente, na saúde de todos nós, consumidores. Tornar o consumidor mais informado. É o objetivo desta medida que procura uniformizar as rotulagens da União Europeia. A partir de agora, os rótulos dos produtos alimentares passarão a conter todos os dados nutricionais e a lista de ingredientes completos. Ou seja, um cliente que compra um produto em Portugal, em Espanha, em França, sabe rapidamente o que olhar, o que procurar e facilmente descobre aquilo que realmente é importante para ele. Todos os rótulos atualmente têm que ter listagem ao fim e ao cabo dos próprios ingredientes que o constituem esse próprio alimento e mais do que isso também a função nutricional e os seus cuidados nutricionais, quer seja nível de calorias, hidratos de carbono, açúcares presentes, o nível de gorduras, o sal presente também. Também os produtos alergénios passarão a estar especificados na listagem de ingredientes. No entanto, é importante ter em consideração algumas questões na hora de comprar o produto. É importante perceber-se que quando se olha para um rótulo alimentar devemos ter em conta, primeiro, a lista de ingredientes, que não deve ser muito extensa, porque isso dirá que o alimento é um alimento muito processado, é um alimento que já passou por diferentes processos alimentares, logo não é um alimento tão natural e poderá provocar algum tipo de efeitos que não são os mais desejáveis. E, por outro lado, a partir do próximo ano, os nutrientes irão estar elencados por ordem de quantidade por 100 gramas, por ordem decrescente, aquele nutriente que existe em maior quantidade no topo da lista e por aí em diante. Esta medida, aplaudida pela bastonária dos nutricionistas, pretende assim ter um impacto positivo na saúde dos consumidores, que se preocupam cada vez mais com estas questões. Hoje em dia já se fala muito mais destas áreas de obesidade, do excesso de peso também, as pessoas estão mais preocupadas e, portanto, sabem que escolhas saudáveis e adequadas serão benéficas no seu saúde e no seu bem-estar. Por isso, não se esqueça, da próxima vez que for às compras, terá à sua disposição mais e melhor informação sobre os alimentos que está prestes a consumir. Agora sim, vamos então dar início a esta primeira parte. Vamos falar do enfermeiro de família. Ser enfermeira, Filomena Maia, não me engano mais. Vamos começar, obviamente, por perceber qual é o papel do enfermeiro na nossa saúde. O papel do enfermeiro na nossa saúde é o papel especificamente de proximidade aos utentes e de resposta aos projetos de saúde-doença do indivíduo. A diferença entre o que é a intervenção dos enfermeiros e, por exemplo, porque faz todo sentido ter esta comparação, a intervenção dos médicos, é que a formação dos médicos está organizada segmentando, do ponto de vista anatómico, fisiológico, a pessoa, a profissão de enfermeiro e a área disciplinar da enfermagem está dirigida às pessoas, na sua globalidade, com determinada alteração
do seu projeto de saúde-doença. Daí que são sempre as pessoas o foco da nossa atenção e não os problemas de doença que as pessoas têm. Obviamente que o enfermeiro tem também um papel muito importante quando pensamos na família, no sistema familiar. Sem dúvida. Aquilo que pretende esta nova regulamentação de julho deste ano, 2014, regulamentação essa que esperamos por ela praticamente 2 anos. É verdade, por isso eu disse que era uma grande conquista, foi uma grande luta. Sim, desde 2000. Foi uma luta, mas também uma grande expectativa e vontade do Ministério da Saúde. Não se resumiu somente à Ordem dos Enfermeiros. Há uma vontade forte do Sr. Ministro da Saúde de que, de facto, se regulamente e que, efetivamente, funcione esta nova figura na área dos cuidados de saúde primários, que, como disse, desde 2012 que estamos a construir este projeto de regulamentação, que foi entregue no Ministério em janeiro de 2013 e só este ano, julho de 2014, é que tivemos este documento público e, de facto, regulamentado. Este documento visa regulamentar uma nova metodologia de trabalho. É disso que se trata. Exatamente. Que o enfermeiro que trabalha nas unidades de saúde familiar e nas unidades de cuidados de saúde personalizados tenha a sua intervenção dirigida às famílias e aos indivíduos que constituem essas famílias. O que é que se pretende? Uma elevada proximidade às pessoas e que exista um interlocutor das famílias com as instituições prestadoras de cuidados de saúde que orientem as famílias e os seus diversos elementos constituintes naquilo que são as suas necessidades do ponto de vista de promoção da saúde, proteção da saúde e prevenção da doença, que também ajude nas questões de resolução dos processos de doença e que sempre que necessário recorra a outros profissionais mais bem colocados do ponto de vista de competências que possuem para dar resposta às necessidades que identifica no seio da família e nos conviventes do mesmo agregado familiar. Disse uma palavra que me parece muito importante nos tempos que correm, que é a proximidade. Uma proximidade que parece que se vai perdendo, quase que aquela ideia do médico que fazia parte quase da família, que acompanhava. Podemos agora entender este enfermeiro de família como essa pessoa que de facto quer estar próximo, quer conhecer esta família? De facto, a proximidade é a palavra-chave. Mas se, conforme diz, houve um momento em que fomos perdendo este espaço, talvez porque as relações entre os utentes e os profissionais de saúde eram relações não harmoniosas. Uns estavam num patamar mais elevado, como elementos ativos e até poderia dizer detentores da verdade, e os outros como elementos passivos e meros receptores de cuidados de saúde. A lógica dos cuidados de saúde tem que mudar de uma maneira radical. E os médicos e os enfermeiros? Os médicos e os enfermeiros têm que estar em parceria no seu trabalho diário. Cada vez mais o trabalho é de equipa e mais que multidisciplinar e interdisciplinar, porque o multidisciplinar significa um conjunto de diversas disciplinas que contribuem para um determinado objetivo. A interdisciplinaridade significa que as diversas disciplinas têm um efeito sinérgico, dizendo que a soma das partes é muito mais do que o resultado, o efeito sinérgico do trabalho de todos os constituintes. Mas, voltando à questão da proximidade. E permita-me fazer menção, neste momento, a um documento fantástico que foi publicado há pouco tempo, da responsabilidade da Fundação Carlos Gulbenkian, promover, meu Deus do céu, um futuro para a saúde, peço desculpa, esqueci-me, um futuro para a saúde, todos têm um papel. E, de facto, esse documento diz algo fundamental. Daqui por 20, 25 anos, porque é o espaço para o qual está projetado esse documento, nós teremos que fazer uma aposta fundamental em cuidados de proximidade e cuidados comunitários. Caso contrário, não teremos cuidadores suficientes para uma população que se prevê, por esta evolução demográfica da população, prevê-se mais doente, mais envelhecida e, de facto, terão que ser, para além dos profissionais de saúde,
também cuidadores informais e outras estruturas a dar resposta às necessidades de saúde da população. E por isso a proximidade que pretendemos daqui por 25 anos tem que ser construída hoje e tem que ser alicerçada hoje nas relações que estabelecemos com os nossos cidadãos. Portanto, podemos entender que temos uma nova filosofia, digamos assim, de organização. O que é que de facto vai mudar? Que novas funções, digamos assim, terão estes enfermeiros de família? Antes de falar em novos papéis para os enfermeiros nos cuidados de saúde primários, eu gostaria de falar que novas organizações temos que ter. Temos que ter organizações em que os cidadãos são um papel ativo dos cuidados de saúde, em que cada cidadão tem que responder e construir a sua saúde. Há uma responsabilidade também. Exatamente, uma responsabilidade maior do cidadão. A responsabilização do cidadão pelo seu estado de saúde já existe há muitos anos, desde a Lei de Bases de Saúde. Mas, na sua opinião, não é praticada? Na minha opinião, não é praticada. A maior parte dos cidadãos tem um elevado desconhecimento daquilo que diz respeito à sua saúde, e quando tem elevado desconhecimento de todos os comportamentos que devem ser cumpridos para ter saúde, de todos os processos que devem ser cumpridos para gerir processos de doença, isto significa que estão mais dependentes dos cuidadores, dos profissionais. E por isso, o que é que nós precisamos para uma sociedade mais saudável? Precisamos, de facto, de proximidade dos profissionais de saúde aos cidadãos. Precisamos de cidadãos ativos nos seus processos de saúde. Precisamos que os profissionais aprendam a articular com os cidadãos, empoderando-os e capacitando-os para gerir a sua saúde. Por isso precisamos de toda esta mescla fundamental para termos uma sociedade mais saudável e, fundamental, sustentável. Caso contrário, não conseguiremos ter sociedades sustentáveis do ponto de vista de saúde. O papel do enfermeiro torna-se muito importante e, como já percebemos, o que é que podemos também explicar aos telespectadores sobre os cuidados primários? Que importância é que isto tem? Até para o chamar também à tal responsabilidade. Os cuidados de saúde primários são a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde. Recebem o utente antes de ele ficar doente, promovem a saúde, protegem a saúde, detectam fatores de risco que podem desencadear a doença e tentam resolver esses fatores de risco no sentido de que a doença não tome uma forma mais agravada, esteja controlada. Portanto, esta é a porta inicial. Quando não é possível, em situações de doença aguda, resolver as questões no âmbito dos cuidados de saúde primários, os cidadãos entram nos cuidados hospitalares mais diferenciados. Assim que deixam de ter necessidade de cuidados diferenciados, eles voltam aos cuidados de saúde primários. Voltam porque são seguidos no contínuo do seu projeto de saúde-doença, ou voltam porque vão para os seus domicílios e continuam a precisar de cuidados prestados pelas equipas domiciliárias, mas agora num contexto que lhe é familiar, a sua família. Por isso é a porta de entrada e é a porta de saída também. Precisamente. Este modelo já existe inclusivamente em muitos países europeus. Sim, sim. Este modelo existe em vários países europeus. Permita-me partilhar aquilo que a Ordem dos Enfermeiros projeta para este modelo. Como sabe, a formação dos enfermeiros é dispar em toda a Europa. Os enfermeiros portugueses são um dos enfermeiros mais bem preparados do ponto de vista de formação na área disciplinar de enfermagem. Isto significa que existe uma formação de enfermeiros diferentes, existem competências no terreno diferenciadas e existe ainda, do ponto de vista da regulação da profissão, competências especializadas que não é comum nos diferentes países. Nós temos neste momento 6 áreas de especialidade. Para o que diz respeito aos cuidados de saúde primários, estão pensadas 2 áreas de especialidade, a especialidade de saúde familiar e a especialidade de saúde comunitária e saúde pública. Aquilo que nós projetamos para o âmbito dos cuidados de saúde primários, aquilo que os utentes precisam, é que num futuro muito breve nós possamos desenvolver e iniciar a especialidade de saúde familiar e aí teremos no nosso país um profissional de facto diferenciado
para, além de cuidar os indivíduos que integram a família, também poder cuidar da família, das dinâmicas da família, da sua estrutura, avaliar a sua estrutura e funcionamento. Porque tudo isto é também importante para o resultado de saúde da família, diretamente, e da sociedade, de maneira mais global. Por isso, penso que no nosso país teremos um projeto, por assim dizer, diferente. E temos recursos para o pôr em prática? Temos recursos que não estão a ser aproveitados. Então? Nos cuidados de saúde primários temos enfermeiros com diversas especialidades, nomeadamente enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica, que deveriam ser eles os únicos enfermeiros a fazer a vigilância da saúde da mulher em idade fértil, e verificamos que assim não acontece. Temos enfermeiros especialistas no âmbito da saúde infantil e pediátrica, enfermeiros especializados no acompanhamento e desenvolvimento da criança desde os 28 dias de vida, e o que verificamos por uma alteração de carreira dos enfermeiros, verificamos que desapareceu a categoria de enfermeiro especialista. Ao desaparecer a categoria de enfermeiro especialista e ficarem todos com o mesmo título, com o mesmo grau de carreira, apesar de manterem o título profissional de enfermeiro especialista, significa que a maior parte das instituições não estão a aproveitar as competências diferenciadas que estão no terreno e que permitem prestar, de facto, melhores cuidados de saúde. O que nós pretendemos com um novo modelo de enfermeiro de família é que, de facto, dentro das unidades onde existem estes enfermeiros especialistas, que sejam eles, de facto, os responsáveis por este tipo de prestação de cuidados diferenciada. E quando eu digo que existem competências no terreno não aproveitadas, de maneira muito, muito objetiva, estou a dizer que existem cidadãos que podiam usufruir de muito melhores cuidados de saúde e que não estão a usufruir. Mas que provavelmente com este novo modelo vão passar a usufruir, é isso que se espera? Essa é uma das nossas exigências. Aliás, um dos nossos compromissos para com a sociedade, porque as ordens profissionais respondem para com a sociedade, não são instituições corporativistas, é que, independentemente de existirem médicos de família para todas as famílias ou não, fazemos questão, porque existem recursos, que existem enfermeiro de família para todas as famílias. O que é que está previsto? Cada enfermeiro de família terá sob sua alçada, digamos assim, sob sua responsabilidade, que número de famílias, enfermeira? Nós adotamos os números previstos pela Organização Mundial de Saúde, que serão entre 300 a 400 famílias, que darão um número de 1.500 cidadãos. Serão esses o número de cidadãos que cada enfermeiro deverá cuidar. E mais uma vez lhe pergunto se temos capacidade para o fazer. Temos potencial humano para o fazer. O que neste momento provavelmente poderemos ter é a necessidade de melhorar, clarificar o entendimento de todos os profissionais que trabalham nos cuidados de saúde primários, no sentido de perceber que esta é uma fórmula obrigatória a cumprir para termos a prestação dos melhores cuidados de saúde aos cidadãos. Também discordamos da lógica que está introduzida nas unidades de saúde familiar, de que a equipa prestadora, a equipa nuclear das unidades de saúde familiar, seja constituída por um médico, um enfermeiro e um secretário clínico. Prestar cuidados de enfermagem é significativamente diferente, independentemente da importância do trabalho, significativamente diferente de um processo administrativo. A mesma necessidade de cuidado pode exigir tempos diferentes em função da característica da pessoa e da família que eu tenho à minha frente, que eu sou responsável por cuidar. Cada caso acaba por ser um caso... Sim, sim. Por isso, nós entendemos que a lógica que tem vindo nestes últimos dias a vincular na comunicação social de que a atividade dos enfermeiros será medida por tempos de trabalho, como se fosse uma linha de produção, X minutos para a vacinação, X minutos para cuidar de um doente queimado, X minutos para executar um penso, serão meros guias orientadores, de facto, da atividade dos enfermeiros. É importante que alguém me explique quanto tempo se gasta com um cidadão de um baixo nível socioeconómico, com um baixo nível educacional, como é que eu o capacito para gerir a sua saúde, no caso, por exemplo, dele ser diabético,
todos nós poderemos concordar que é significativamente diferente de um outro cidadão que tem o mesmo problema de saúde, mas que tem um nível de literacia completamente diferente, que vem de um nível socioeconómico completamente diferente e que não terá qualquer dificuldade em entender que alimentos deve comprar, nem dificuldades em o comprar. Num demorarei muito menos tempo, no outro precisarei de muito mais tempo para o capacitar para gerir a sua saúde. Por isso somos completamente avessos a que se veicula a ideia de que são os tempos que vão definir o número de enfermeiros que precisamos no Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar de pessoas, obviamente, e as pessoas, como disse muito bem, são todas diferentes. Sim, sim. Todas requerem tempos diferentes. E, aliás, se me permite, gostaria de clarificar que esta informação tem vindo a ser veiculada por um documento que a Ordem dos Enfermeiros construiu e aprovou em Assembleia Geral Extraordinária em maio e está neste momento publicado em Diário da República. O documento denomina-se Norma para o Cálculo de Dotações de Enfermeiros. E é importante clarificar o seguinte: este é um documento que pretende orientar o cálculo de dotações de enfermeiros. Contudo, utilizá-lo como uma mera fórmula de cálculo é imprudente, é insensato e pode conduzir a resultados menos adequados. Porque quando eu falo de dotações de enfermeiros, eu falo do número de enfermeiros, falo das competências que cada um dos enfermeiros da equipa deve ter, falo da complexidade de cuidados que aquele grupo de utentes me exige e quando falo de cuidados de saúde primários ainda falo, por exemplo, que é completamente diferente eu ter 1.300 utentes na cidade do Porto ou ter 1.300 utentes no distrito de Bragança, porque a dispersão geográfica implicará que eu precise de mais tempo para prestar os mesmos cuidados. E quando eu preciso de mais tempo pela dispersão geográfica, eu preciso de mais enfermeiros. Por isso, compete de facto aos enfermeiros com responsabilidade de gestão integrar todas estas nuances, todos estes critérios, para identificar se as suas dotações de enfermeiros são ou não as adequadas. Permita-me reforçar, identificar a necessidade de dotações de enfermeiros à custa exclusivamente de uma fórmula de cálculo ou à custa de tempos é perfeitamente insensato e não nos permite chegar aos dados que de facto precisamos e quantos enfermeiros precisam os cidadãos para que lhes sejam prestados os melhores cuidados de saúde. Porque este de facto é o foco de atenção da Ordem dos Enfermeiros e dos Enfermeiros. Se enfermeira, está previsto uma experiências piloto para o início do ano? Estão previstas as experiências piloto. O Ministério da Saúde já encaminhou à Ordem dos Enfermeiros a proposta de portaria que irá regulamentar o modo como estas experiências piloto irão acontecer. Que expectativas é que tem? Curiosidade neste momento, e curiosidade porque em julho de 2014, quando foi regulamentada a figura do enfermeiro de família, a Ordem dos Enfermeiros começou imediatamente a trabalhar uma proposta de experiência piloto, onde estão integrados vários princípios dos quais não abdica. O respeito pelas competências dos enfermeiros que existem no terreno, quer enfermeiros de cuidados gerais, quer especializados, o seu aproveitamento para a prestação de cuidados de saúde aos cidadãos, que seja respeitada a recomendação da OMS de no máximo 300 a 400 famílias por enfermeiro, que todas as famílias tenham o seu enfermeiro, independentemente de terem médico de família, que cada família tenha o mesmo enfermeiro e o mesmo médico, que a metodologia de trabalho seja uma metodologia por área geodemográfica e não por lista de médico, atendendo a que os cuidados da enfermagem exigem a mobilização de mais enfermeiros pela elevada proximidade ao cidadão e pelo conjunto de intervenções que são necessárias mobilizar, são necessários mais enfermeiros que médicos no sistema. E por isso será, para nós é errado que os enfermeiros trabalhem por lista de médico, devendo trabalhar por lista geodemográfica. Por outro lado, para nós também é muito importante que exista um sistema de informação
que permita documentar a prática clínica dos enfermeiros e que permita fazer algo que neste momento praticamente não existe, que é extrair indicadores que meçam resultados, que meçam ganhos em saúde. Nós hoje temos a maior parte das unidades de saúde familiar a serem contratualizadas por indicadores de processo. Do nosso ponto de vista, número de consultas, número de registro de peso e altura, número de avaliações de tensão arterial, não são dados que nos permitam dizer que a população está mais saudável. É necessário mudar os indicadores para indicadores de resultado, de modo a que nós possamos, de facto, ter a certeza que estamos a contribuir para uma sociedade mais saudável. Para terminar, pergunto-lhe como é que a classe médica olha para este novo modelo. O desejável numa lógica de trabalho de equipa, e mais uma vez, são inúmeros os documentos que subsidiam que cada vez mais os profissionais têm que trabalhar em equipa, e as equipas são cada vez mais diferenciadas, todos os profissionais acrescentam valor, e o importante é pegar no valor que cada um traz e olhar para o cidadão e não para os interesses individuais e corporativistas e perceber como é que o resultado da equipa é o melhor com a centralidade no cidadão. Penso que, neste caso, como na vida, as mudanças são difíceis porque as pessoas habituam-se a uma determinada metodologia, habituam-se a produzir os mesmos resultados da mesma maneira. E por isso, quando dizemos é importante mudar, existe uma pequena fatia de elementos que diz, ok, vamos mudar. E porquê é que vamos mudar? Isto apresenta-se como mais favorável, vamos experimentar. Mas isto é sempre um pequeno grupo. O grande grupo fica sempre a olhar de uma maneira desconfiada para a mudança. E quando existem históricos de profissões fundamentados em valores muito próprios, eventualmente existirão algumas invisíveis e infundadas ameaças, que não são ameaças porque já diz o memorando da Troika, já diz o relatório do Tribunal de Contas deste ano 2014, já diz o relatório da Fundação Carlos de Gulbenkian. É imperativo que sejam redefinidos as atividades desenvolvidas pelos diferentes profissionais na área da saúde, e inclusive o Tribunal de Contas e o memorando da Troika sugerem que aos enfermeiros sejam realocadas novas atividades. E para nós, a Ordem dos Enfermeiros, não são novas atividades, é simplesmente cumprir aquilo que o respeito pelas competências que eles já têm. E se forem realocadas novas atividades aos enfermeiros, os médicos estarão mais disponíveis para fazerem mais consultas aos cidadãos, para detectarem novos casos de risco, de doença, de necessidade de intervenção, e todos os cidadãos ficarão a lucrar com tudo isto. Enfermeira Filomena Maia, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso consultório, também em nome da Ordem dos Enfermeiros, muito obrigada por ter estado presente. É o fim então desta primeira parte. Daqui a pouco recebo o Dr. Alberto Lemos, ortopedista, já sabe que é nessa altura que conto com a sua participação. É um curto intervalo, até já. Correu. Ótima, o seu concessionário Smart no Porto. Este Natal ofereça DVDs. Leve 3, 1 é grátis. Lucy.
Hércules. Frozen, o reino do gelo. 12 anos escravo. No limite do amanhã. Este Natal ofereça DVDs. Leve 3, um é grátis. Inclui novidades de Natal. Uma oportunidade única por tempo limitado. No arco do jogo, a equipa está a tentar recompor-se e atenção, primeiro gol do encontro. Olá, viste bem isto? Também queres aprender a marcar golos assim? Ou preferes defender a baliza e ser um grande guarda-redes? Ou talvez gostes mais de basquete, handball ou hóquei? Seja qual for o teu desporto favorito, aqui, nas escolas Dragon Force, ensinamos-te a vencer. Inscreve-te já! Deus te abençoe. Perdoe-me, padre, porque eu pequei. Quais são os teus pecados? Eu disse mal do treinador. Do nosso mister? E chamei nomes ao lateral. Que nomes?